Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Já não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e tem minhas redes sociais e meu site aqui na descrição. Muito bem, o livro de hoje, na verdade são 3 livros, né? Esses 3 livros aqui da editora Contexto, os 3 já caíram, já vi serem pedidos em alguns concursos públicos, por isso que eu acabei adquirindo e lendo. Eu vou fazer um rápido comentário sobre eles. Todos são da editora Contexto e tem algumas discussões interessantes que a gente vai fazer aqui. Então, o primeiro deles aqui, História em Sala de Aula, ou na Sala de Aula. Lembrando que é o procedimento aqui do canal, sempre na descrição está todos os livros que eu vou citando aqui nos vídeos. Então esse primeiro aqui é um livro de 2010 e a proposta aqui seria que você tivesse uma discussão de como você aplicar técnicas em sala de aula, técnicas pedagógicas, como que é o ensino de história. No começo da minha carreira como professor, né, eu busquei muitos livros nessa direção, mas eles ajudaram, não necessariamente pouco, mas assim, dava pequenas dicas, porque muitas vezes, e alguns próprios livros nessa direção comentavam, esses professores dão aula só no ensino superior, ou são só na faculdade, ficam nas teorias e não tem a sala de aula. Realmente uma pesquisa em sala de aula, que você consiga comentar, buscar, fazer gravação, entrevista com os alunos, exige um tempo muito maior, um planejamento maior, e muitas vezes não é possível. E também é muito mais complexo, aqui no Brasil também, estudos longitudinais, né, ao longo do tempo, para você ter mais dados. Enfim, feita essa ressalva inicial, seria essa a ideia que esses 3 livros querem trazer para a gente, essas várias discussões. E aí nas provas eu vi que caía o que estava no livro, não necessariamente a ideia, não é nem uma postura tão ideológica, se não é tanto a discussão do vídeo, é mais apresentar um rápido comentário, digamos assim. Então, esse primeiro aqui, História na Sala de Aula, ele é um livro que tenta trazer a parte teórica, mas não acabou se aprofundando, ficou muito superficial em alguns pontos. Superficial não no sentido negativo, no sentido que eu sei que poderia caminhar para algumas outras discussões, enfim, se fosse boas ou ruins, comentando alguns autores, algumas linhas de pesquisa, e ele foi passando um pouco por cima. O título aqui é com o Karnal, que é organizador, ele fez um capítulo, muito bacana o capítulo dele, mas ele traz algumas ideias interessantes também, só que eu percebi que realmente não ajuda muito no sentido de você construir uma experiência para o professor, não sentir assim muito mais preparado. Por isso que em alguns outros países o tempo do estágio ou a faculdade é no mesmo prédio onde tem alunos, as crianças do primeiro ao sexto, ou ciclo 1, ciclo 2, para você ficar mais tempo lá, para aí sim você ver as dificuldades e aí você vai buscar na teoria alguma coisa que vai contribuir para você construir as soluções na sala de aula, né? Buscar novas estratégias ou novas maneiras de você fazer as mediações do conteúdo para com os alunos. Então, um rápido comentário aqui na página 25, ele tenta trazer algumas coisas que o professor vai tentar buscar, né? Despertar o interesse, capacitar os estudantes, reconhecer competências e habilidades, conteúdos, clareza do uso e abuso da história, possibilitar a crítica aos dogmas e verdades absolutas, etc. Enfim, aqui é o que tem em quase todo o livro didático, na parte cinza do professor, não vi nada demais também. Depois nós temos na 128 uma ideia interessante. A primeira questão é levantar que os recortes existem e que substituir os antigos por novos não resolve muita coisa. Aquela discussão de que conteúdo você vai escolher para você passar para os alunos. Muito conteúdo, pouco tempo, ok? Já teve vários outros livros que discutem isso, então o que é bom, tudo é importante, não é importante, como vai selecionar, como você vai trabalhar competências e habilidades. Agora na 131. Quase todo professor já se irritou com algum texto pedagógico que estabelece princípios gerais e maravilhosos, mas que não levam em conta a realidade da trincheira. A metáfora da trincheira para a sala de aula é muito boa, pois tal, as grandes teorias estratégicas e geopolíticas afetam a vida do exército, a atenção dos soldados está voltada para o frio nos pés ou a qualidade na comida. Assim, com toda a razão, os professores reclamam que generais estabelecem em cúpulas douradas princípios maravilhosos e válidos, mas que o dia a dia na frente de guerra é mais árduo que os teóricos da educação possam supor. Então, aqui conclui mais ou menos o que eu estou tentando passar. O livro fala, olha, tem essa dificuldade, mas o livro, na minha visão, não contribuiu muito para resolver isso que ele acabou de citar aqui na 131.
E aí na 133, o mais curioso é que para nós professores, diante de vários livros e textos, temos a mesma reação dos alunos. Ah, mais texto. Use então para você o discurso que faz em sala de aula para eles. Então aqui discussão a quantidade de textos, como já complementa, né, a seleção dos conteúdos. Depois na 158. Romper com essas tradições, no entanto, poderia causar desconfiança dos professores que deixariam de consumir tais livros. Tradições que ressignificam a legislação vigente para elaborar novos manuais, mas incluem ou excluem temas de acordo com a incidência em vestibulares. Tradições que impedem que se constitua qualquer eixo narrativo que não o cronológico, político, unidimensional e econômico. Tradições que se auto-reforçam. Mesmo assim, qualquer livro, por ser ponto de partida e não de chegada das atividades do professor, pode ser usado com muito proveito. Afinal, a aula é do professor e não do livro. E o bom docente é livre, autônomo e procura sempre a melhor maneira de produzir conhecimento. Então aqui eu já achei mais interessante, que é uma discussão clássica sobre livro didático, né? Os conteúdos, a sequência, etc. E o outro parágrafo, realmente sim, que é o papel do professor que faz a diferença. Então é a experiência e o tempo que você gasta no planejamento das aulas faz uma diferença significativa. Depois nós temos a 58, que é sobre o papel da tecnologia, que os professores não têm tempo, não conseguem aprender e muitas vezes a tecnologia acaba sendo a mesma coisa ou uma nova maneira de aplicar as mesmas atividades. É a discussão padrão que já acontece em vários livros. Depois, na página 77, trata-se, portanto, de ensinar os alunos não a contemplar o edifício da história como algo já pronto, mas de ensinar a edificar o próprio edifício. Aí temos uma dificuldade, porque se o próprio livro está voltado para o vestibular, não sobra tempo para a gente trabalhar essas competências e habilidades, que seria a interpretação, porque no próprio livro já está toda a construção da interpretação, ou eu vou explicar este assunto, então já tem o vídeo, a imagem, um recorte de um texto que vai totalmente alinhar aquela explicação que vai cair no vestibular. E aí, se sobra tempo, a gente tenta complementar, né? Próximo livro, então, novos temas nas aulas de história. O que acontece? Então você pode observar aqui, tem esses temas aqui, que está na capa, né? Biografia, gênero, direitos humanos, cultura, alimentação e etc. E aí ele faz um comentário, uma teoria, olha, o tema é isso, 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 é bacana falar dessa maneira. E aí ele traz uns textos, traz uns exercícios, quer dizer, parece um livro didático, onde tem as sugestões. E o que ele não fez, ou que talvez tenha uma dificuldade de se inscrever, fazer o plano de aula, que é no sentido que eu tenho essa atividade, esse tema, vou ensinar dessa maneira, ou para ilustrar melhor até, filmes, ele cita vários filmes. E aí ele fala, e dá um resumo do filme. Por que ele não traz a lista de exercícios ou aulas, ele poderia trazer para a gente os textos, as imagens e a lista de perguntas que ele vai fazer do filme. Então ele poderia trazer menos filmes, mas trazer uma aula pronta, no sentido que o professor poderia aplicar, ele construir a sua experiência com essa atividade pronta, e aí sim, ele iria escolher, ou ele poderia citar o filme, trazer 2 filmes, a aula completa com a pergunta, a explicação, os exemplos, a recorte de texto, imagens, etc. Para o professor aplicar isso em sala de aula, construir a sua experiência e aí depois trazer a lista de filmes, que aí sim o professor, já tendo essa experiência, ele pesquisaria e iria construir as suas próximas aulas. Por quê? Isso é uma informação que serve para todos os livros nessa direção assim de pedagogia didática, que é que cada sala tem a sua realidade histórica do momento, da comunidade que vive, né, no sentido do bairro, da escola. Então isso influencia muito na maneira que o professor vai explicar. Mas eu sinto que algumas vezes o professor, né, ou no caso o autor, utiliza isso como desculpa para ele não ir esse passo além na construção das atividades, que é a minha sugestão aqui do texto. Então aqui uma citação da 185, todas as tradições são seletivas, complemento o que eu citei no outro livro anterior, e agora 2 parágrafos da 201. Narrar história, antes de tudo, uma questão de identidade. É possível ver de modo que as pessoas, toda uma nação, se enxergam a partir da forma como redizem e transmitem suas histórias. O que os povos dizem sobre o seu passado nos revela como gostam de ser lembrados e muito do próprio momento em que nasce a narrativa. Podemos lembrar e dizer coisas a respeito do passado, mas os motivos, as emoções e os porquês se localizam sempre no momento atual em que as versões da narrativa histórica são criadas e transmitidas.
Nesse sentido, o poder da história encontrado nos livros didáticos ensinados nas escolas é grande, mesmo que imperceptível. As narrativas contadas, muitas e muitas vezes pelos professores, acabam se tornando verdades didáticas, estanques e inabaláveis, com dogmas de explicação histórica. Poucas vezes repensadas podem se transformar em memória. Entretanto, não devemos esquecer que tal memória carrega consigo uma mensagem confeccionada, modificada, construída a partir de um ponto de vista, sendo muitas vezes vinculada a um projeto maior que engloba a própria ideia de povo e nação, financiados e liderados pelo Estado. Aqui, muito bacana esses dois parágrafos, e aqui tem todos os textos. Então, tem teoria da história que a gente tem que discutir, o papel do livro didático, realmente, ele tem toda essa influência, o que vai ensinar, você tem ideologia, e aqui a gente iríamos conseguir abrir para diversos novos temas, vai ficar para uma outra oportunidade ou um outro vídeo. O último aqui, o saber histórico na sala de aula. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu já achei mais interessante na parte de teoria, foi mais útil, no sentido que a minha sugestão seria que na graduação, se eu tivesse lido ele inteiro na graduação e tivesse uma reflexão, com uma discussão em sala, etc. Ou talvez mais perto da época do estágio, eu achei que iria ter uma contribuição maior pela minha experiência de leitura agora, atual, do que os outros dois. Mas é teórico e é aquele da educação de sempre, no sentido que tem aquelas discussões um pouco da academia, que muitas vezes é difícil você colocar na prática, como eu já citei. Vou fazer uns comentários de algumas páginas. Na página 100, o trabalho do professor de História é comum se encontrar como fonte de pesquisa ou de informação sobre um determinado contexto histórico, uma gravura, uma pintura, um texto. Esses documentos são explorados a partir dos seus conteúdos, de suas figurações mais explícitas, geralmente para demonstrar ou exemplificar algo já conhecido, a partir de uma história já organizada. Então foi o que eu comentei agora há pouco. O que acontece, todas as figuras ou textos que você traz é para comprovar ou amplificar ou mediar mais ainda a informação que você está passando, que já está selecionada no livro didático, que é a informação padrão que os professores comentam e os pesquisadores, é que é voltado para o vestibular. E aí todas as vantagens e desvantagens dessa situação. E aí vai expandindo mais ainda as discussões. Então aqui, na parte 114, ele traz algumas orientações de como que deve ser uma visita ao museu. Então, vá no museu antes, selecione as pinturas ou as obras, construa as perguntas, o conteúdo, como você vai trabalhar com os alunos e etc. Então aqui deveria ser claro que em qualquer aula deveria ter essas informações. Então eu acho que esse livro deveria trazer essa ideia com algum detalhe. Olha, eu fui nesse museu, então o autor, ou o conjunto de autores, olha, eu fui no museu e dei esta aula desse jeito, para a gente ter uma experiência maior, ou eu poderia replicar essa aula ganhando essa experiência, como eu já comentei inicialmente no outro livro. E aqui, minha última citação da parte 58, ele fez uma linha de pensamento onde a TV, muitas vezes o professor usava televisão, hoje DVD, data show, a lousa digital, enfim, apenas para matar a aula e não para complementar. Entra na discussão já realizada aqui nesse vídeo. Logo, deve ser utilizado para diminuir o preconceito e não apenas para matar a aula. E também você deve evitar as abordagens espontaneístas. Quer dizer o quê? Em tese, você tem que ir com o esqueleto da aula o mais preparado possível, e se você sabe que... Aí entra também a experiência, que muitas vezes, infelizmente, não está no livro. Você sabe os problemas que já pode ocorrer em sala de aula quando você já tem uma experiência com o professor. Logo, você já vai preparado. Ah, se eu chegar lá e não funcionar a televisão, eu já tenho que ter uma segunda atividade. Se não ter televisão, o que eu vou fazer? Se essa outra atividade não der certo, uma terceira, e assim sucessivamente, e você vai... Como eu faço, eu tenho, digamos assim, um banco de dados de atividades para imprevisto. Então você já sabe os problemas que vai ter em sala de aula, como consequência já se prepara para eles a partir da sua experiência. Então você já sabe os possíveis problemas. Por exemplo, vou passar um vídeo, você chega lá, não tem o data show, ou deu algum problema, perdeu o cabo, etc. Você tem que estar preparado para passar o mesmo conteúdo ou uma segunda atividade que não precisa do data show. E aí na semana seguinte você passa a atividade, você troca a sequência. Isso também vem com a experiência. Infelizmente eu achei muito pouco nesses vários livros, nessa ideia aqui de teorias didáticas. Essa experiência eu não consegui encontrar muito nos livros. Então se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo.